Imagine uma empresa, ela descobre, antes de qualquer outra, uma tecnologia capaz de mudar o mundo. Ela sabe que pode ganhar bilhões graças a essa tecnologia. Mas então toma uma decisão difícil de acreditar. Ela tranca essa tecnologia em um cofre, porque sente medo. Anos depois, exatamente essa mesma tecnologia cresce nas mãos de outras empresas. E, no final, apaga aquele gigante da história. E sabe qual é a parte mais surpreendente? A Kodak não perdeu a revolução da fotografia digital. A Kodak inventou a fotografia digital. Isso mesmo. O primeiro passo para a câmera do smartphone, que hoje está no seu bolso, foi dado em 1975, dentro dos próprios laboratórios da Kodak. Então surge uma pergunta inevitável: como uma empresa que conseguiu enxergar o futuro antes de todos acabou se tornando a maior vítima desse mesmo futuro? Esta não é apenas a história de um investimento que deu errado. É a história de como o excesso de confiança, o medo da mudança e a mentalidade de já estamos vencendo apodreceram pouco a pouco um império bilionário por dentro. Porque a Kodak não foi destruída pelos concorrentes. O que realmente a destruiu foi uma decisão tomada por ela mesma. E talvez a parte mais assustadora seja esta: hoje, centenas de empresas continuam cometendo exatamente o mesmo erro. E talvez, sem perceber, até nós façamos isso em nossas próprias vidas. Agora, vamos voltar ao início de uma das decisões empresariais mais caras da história. Se você quer entender por que uma empresa fracassou, primeiro precisa entender por que ela era tão poderosa. Porque a Kodak não era apenas mais uma marca. Durante muito tempo, quando alguém pensava em fotografia, o primeiro nome que vinha à mente era Kodak. A primeira foto de um bebê recém-nascido, o retrato de uma família em um casamento, as imagens dos astronautas que viajaram ao espaço e até mesmo fotografias históricas feitas em zonas de guerra. Na maioria das vezes, tudo isso era registrado com filmes da Kodak. A empresa não vendia apenas fotografia, ela preservava as lembranças mais valiosas das pessoas e construiu um modelo de negócios tão poderoso que funcionou quase perfeitamente durante décadas. As câmeras eram vendidas por um preço relativamente acessível. O verdadeiro lucro vinha dos filmes fotográficos, das revelações e das impressões. Cada vez que alguém apertava o botão da câmera, a Kodak ganhava um pouco mais de dinheiro. O filme acabava. Um novo rolo era comprado. As fotos eram reveladas. Os álbuns eram montados. E o cliente voltava novamente. Esse ciclo era tão lucrativo que durante anos praticamente não deixou espaço para a concorrência. Em meados da década de 1970, quase todos os filmes fotográficos vendidos nos Estados Unidos pertenciam à Kodak. Com dezenas de milhares de funcionários, bilhões de dólares em valor de mercado e fábricas gigantescas, a empresa parecia simplesmente intocável. E foi exatamente por isso que ninguém imaginou que a maior ameaça da Kodak não viria de fora, porque essa ameaça estava nascendo silenciosamente dentro dos próprios laboratórios da empresa. Um jovem engenheiro que ainda não era levado muito a sério trabalhava em um aparelho capaz de mudar o rumo da história. O nome dele era Steve Sasson. Em dezembro de 1975, nos laboratórios de pesquisa da Kodak, em Nova York, um jovem engenheiro elétrico trabalhava em um projeto que parecia completamente comum. Seu nome era Steve Sasson. Ninguém havia pedido que ele criasse um produto capaz de mudar o mundo. Na verdade, seu trabalho era apenas um entre vários projetos experimentais desenvolvidos dentro da empresa. Usando componentes eletrônicos encontrados no laboratório, peças de câmeras antigas e um sensor de imagem recém-desenvolvido, ele montou um aparelho de aparência bastante estranha, pesava cerca de 4 quilos, levava mais de 20 segundos para tirar uma única fotografia. As imagens eram em preto e branco e tinham uma resolução tão baixa que, pelos padrões de hoje, mal poderiam ser reconhecidas. À primeira vista, não era um produto capaz de impressionar ninguém.
Mas Steve Sasson não enxergava aquele aparelho pelo que ele era naquele momento. Ele enxergava o que ele poderia se tornar anos depois. Não seria mais necessário usar filme. Não seria mais necessário revelar fotografias com produtos químicos. E ninguém precisaria esperar dias para ver uma imagem. Ele acreditava que, um dia, as pessoas armazenariam todas as suas lembranças de forma totalmente eletrônica. Essa ideia era tão revolucionária que, quando apresentou o protótipo aos executivos da Kodak, a maioria das pessoas na sala não ficou preocupada com as especificações técnicas do aparelho. O que realmente chamou a atenção delas foi o impacto que aquela invenção poderia causar no negócio da própria empresa. Porque se as pessoas deixassem de precisar de filmes fotográficos, todo o modelo de receita da Kodak perderia o sentido da noite para o dia. Naquele momento, a empresa tinha apenas dois caminhos: ou destruir o próprio modelo de negócios para liderar o futuro, ou proteger os lucros do presente e adiar esse futuro. A Kodak escolheu a segunda opção, e essa decisão definiria, anos mais tarde, o destino de um império que valia bilhões de dólares. O maior erro da Kodak não foi desacreditar na fotografia digital. Na verdade, seus executivos sabiam que a tecnologia digital acabaria crescendo. O verdadeiro erro foi acreditar que esse dia ainda estava muito distante. Na visão deles, as pessoas jamais abandonariam as fotografias impressas que seguravam nas mãos. A ideia de reviver lembranças olhando para uma tela parecia absurda, e, para ser justo, os números pareciam confirmar essa crença. As vendas de filmes continuavam batendo recordes. As margens de lucro eram extraordinárias. A empresa faturava bilhões de dólares todos os anos. Então, por que destruir, com as próprias mãos, um negócio tão lucrativo? É exatamente aqui que surge uma das armadilhas mais perigosas para qualquer empresa: o sucesso. Faz você interpretar o futuro da maneira errada. A Kodak enxergava a câmera digital como o produto do futuro. Mas, em vez de se preparar para esse futuro, tentou prolongar o presente por mais algum tempo. Os anos passaram, a tecnologia continuou evoluindo em silêncio. Cada novo sensor era melhor que o anterior. Cada novo processador era mais rápido. E aquela ideia que havia nascido dentro dos laboratórios da Kodak agora se tornava prioridade para empresas de tecnologia ao redor do mundo. Sony, Canon, Nikon, uma após a outra, começaram a investir pesadamente em sistemas de imagem digitais. Enquanto isso, a Kodak observava, produzia relatórios, realizava reuniões, discutia estratégias, mas nunca dava o passo que realmente importava, porque a empresa continuava fazendo sempre a mesma pergunta: quando a fotografia digital vai substituir o filme? Mas essa era a pergunta errada. A pergunta certa deveria ter sido: se isso inevitavelmente vai acontecer, por que não somos nós que vamos liderar essa mudança? Ao procurar a resposta para a pergunta errada, a Kodak também desperdiçou o momento certo e, sem perceber, entregou sua maior vantagem competitiva aos próprios concorrentes. No final da década de 1990, a Kodak já não podia mais ignorar a realidade. As pessoas começaram, pouco a pouco, a comprar menos filmes fotográficos. No início, aquilo parecia apenas uma pequena oscilação. Talvez fosse algo passageiro. Talvez a economia estivesse afetando o mercado. Talvez as pessoas estivessem apenas esperando um pouco mais antes de comprar. Mas os números repetiam a mesma história, ano após ano. Não era uma moda temporária. O que estava mudando era o comportamento das pessoas. Finalmente, a Kodak decidiu agir. Começou a fabricar câmeras digitais, investiu bilhões de dólares, lançou novos produtos e, curiosamente, fez isso muito bem. Em 2005, a Kodak era uma das empresas que mais vendiam câmeras digitais nos Estados Unidos. Vista de fora, parecia que tudo estava voltando aos trilhos. Mas havia um problema enorme que quase ninguém enxergava. A Kodak havia aprendido a vender câmeras digitais, mas nunca aprendeu a ganhar dinheiro no mundo digital. Porque durante décadas todo o seu modelo de negócios havia sido construído sobre um único hábito. A pessoa comprava a câmera uma única vez, depois comprava filmes durante anos. Revelava as fotografias. E a empresa lucrava repetidamente com cada lembrança registrada. No mundo digital, esse ciclo desapareceu de uma hora para outra. As pessoas passaram a tirar milhares de fotos, sem gastar um único centavo com filmes. As imagens ficavam armazenadas no computador, em vez de serem impressas e colocadas em álbuns. Depois veio a internet. Em seguida, as redes sociais. E então chegaram os smartphones. As pessoas já não queriam apenas guardar suas lembranças. Queriam compartilhá-las com o mundo inteiro em questão de segundos.
Enquanto isso, a Kodak ainda acreditava que o futuro estava em vender impressoras para que as pessoas continuassem imprimindo fotografias. Ela não percebeu que a verdadeira mudança nunca foi a tecnologia. O que realmente havia mudado eram os hábitos das pessoas. E no momento em que uma empresa deixa de entender o novo comportamento dos seus clientes, ela começa, sem perceber, a perder também o seu próprio futuro. Em 2009, já não havia mais como esconder a crise. A Kodak, que um dia havia sido uma das empresas mais poderosas do mundo, começou a vender seus ativos mais valiosos apenas para continuar sobrevivendo. Divisões inteiras, construídas ao longo de décadas, foram sendo vendidas uma após a outra. O dinheiro em caixa desaparecia rapidamente, a confiança dos investidores havia sido abalada, e o mais triste de tudo, a Kodak já não tentava construir um novo futuro. Ela tentava sobreviver vendendo os restos do seu passado, patentes, fábricas, linhas de negócios. Tudo aquilo que um dia a levou ao topo, agora era vendido apenas para mantê-la viva por mais alguns meses. Então, em 19 de janeiro de 2012, chegou a notícia que parecia impensável. A Eastman Kodak entrou com um pedido de recuperação judicial. Depois de quase um século registrando os momentos mais importantes da vida das pessoas, a empresa não conseguiu salvar o momento mais importante da sua própria história. Mas a ironia não terminava aí. Durante o processo de falência, a Kodak vendeu centenas de patentes relacionadas à fotografia digital. Ou seja, as ideias que haviam nascido dentro dos seus próprios laboratórios passariam agora a construir o futuro de outras empresas. Apple, Google e os novos gigantes da tecnologia, enquanto erguiam impérios bilionários sobre tecnologias que a Kodak havia ignorado durante anos. A Kodak já tinha sido deixada para trás, porque o que destruiu a empresa não foi a câmera digital, não foi a Sony, nem a Canon, muito menos os smartphones. O que realmente destruiu a Kodak foi a crença de que ela seria capaz de controlar o futuro, e a história já nos mostrou essa mesma lição inúmeras vezes. A mudança não espera por ninguém, esteja você preparado ou não, ela sempre chega. A história da Kodak, na verdade, não é apenas a história da falência de uma empresa de tecnologia. É a história de um dos erros mais comuns da natureza humana, porque a mudança quase nunca bate à porta perguntando: "Você está pronto?" Ela chega em silêncio. No começo parece pequena, depois parece irrelevante. Em seguida vira motivo de piada. E quando as pessoas finalmente começam a levá-la a sério, já é tarde demais. Dentro dos laboratórios da Kodak havia pessoas capazes de enxergar o futuro. O problema nunca foi a falta de visão. O verdadeiro problema foi não conseguirem aceitar que aquele futuro destruiria o presente que lhes dava tanto lucro. Às vezes, uma empresa não é derrotada pelos concorrentes. Ela é derrotada pelo próprio sucesso. Porque o sucesso sussurra algo extremamente perigoso. Você sempre esteve certo até hoje. Desta vez também estará. A Kodak acreditou nessa voz e pagou por isso com bilhões de dólares. Quando olhamos para as maiores empresas do mundo hoje, percebemos que todas enfrentam exatamente a mesma pergunta. Se amanhã surgir uma tecnologia capaz de eliminar sua principal fonte de receita, serão elas as primeiras a desenvolvê-la? Ou escolherão ignorá-la como a Kodak fez? Talvez seja por isso que a história da Kodak continue sendo contada até hoje, porque ela não fala apenas sobre câmeras fotográficas, ela fala sobre a natureza humana, sobre o medo, sobre a zona de conforto e, acima de tudo, ela mostra que prever o futuro não é suficiente. O verdadeiro desafio é ter coragem para deixar para trás os próprios sucessos quando esse futuro finalmente chegar. Porque a história já provou uma única verdade, repetidas vezes. Não são aqueles que inventam o futuro que vencem, são aqueles que conseguem se adaptar a ele mais rápido.